que há em comum entre as técnicas de gestão no mundo empresarial e os fundamentos e as formas de organização do povo judeu? A analogia entre a longevidade e o sucesso de corporações e a trajetória dos judeus ao longo é o tema da palestra de Bruno Tis, jornalista que se formou nas redações dos grandes jornais do Rio e migrou para a área de gestão dos grupos de comunicação. Bruno também é escritor, é o autor do recém-lançado O Canto do Violino, livro de temática judaica ambientado no Rio, dos dias de hoje, na Europa, do Holocausto, que tem prefácio do rabino Newton Bonder. O livro é dedicado à sua família, os avós maternos vieram da Rússia, os paternos saíram da Polônia e, muito ligados à cultura, participaram ativamente da fundação de colégios, da criação de bibliotecas, de centros culturais e de clubes do Rio de Janeiro. Obrigada, Bruno. Eu passo o microfone para você. Pronto, obrigado pela gentileza, pelas palavras. Queria dar Laila Tov a todos. Dizer que é um prazer estar aqui. O Moisés é enfim, um amigo de muitos anos. Ele me convidou, enfim, algumas vezes. E, recentemente, eu lancei o livro e ele falou assim, poxa, vai lá, fala do seu livro. Eu falei, é muito cabotino, vamos falar de... Aí a gente discutiu alguns temas, assim, quer dizer, como eu tenho uma visão própria, assim, eu fiz algumas analogias entre negócios, organização e o pouco que eu conheço de organização judaica, de cultura judaica. Eu falei, puxa, deixa eu compartilhar isso e ver se esse meu olhar fica de pé, né? Quer dizer, porque eu nunca dividi isso com ninguém. Então, vamos nós, eu vou falar um pouquinho de mim e depois, porque eu sou uma figura pouco conhecida, então eu vou falar assim um pouquinho de mim. Quer dizer, eu tenho a mesma origem de todos, eu sou segunda geração de Brasil, meus pais já são nascidos no Brasil, meus avós imigrantes. Meus avós paternos vieram da Polônia, meu avô Henrique, veio de Nowy Dwór, que fica no noroeste, a 1 hora mais ou menos de Varsóvia. É uma cidade curiosa, quer dizer, quem é de lá é o Bashev Singer. Quer dizer, o Bashev Singer é nascido em 1904, meu avô foi em 1900. Então, na minha fantasia, eu fico imaginando que eles se encontraram num Pensa, num Purim, num Simchat Torah, numa daquelas coisas, até porque a família do Bashev Singer, o pai dele era juiz. Não era rabino, era juiz, tem um nome em Yiddish, que talvez o doutor Jaime saiba, assim, ele dirimia conflitos, ele tinha um escritóriozinho, então todo mundo ia lá, né? A justiça funcionava assim. É uma cidade curiosa, assim, que eu vim a conhecer com a ajuda muito da Blima Lorber, que está aqui, que é uma grande pesquisadora. Enfim, há uns anos atrás eu pesquisei um pouco sobre a minha família, e a Blima conseguiu coisas assim, muito ricas. Meu avô fazia, ele nos contava, mas não tinha nenhum registro disso. Ele fazia teatro amador na cidade dele, né? Era uma cidade que tinha 9.000 judeus. E a Blima não só conseguiu fotos dele interpretando, assim, quer dizer, com cenário, é um negócio raro, absolutamente raro, né? Isso com 18 anos, ele veio ao Brasil com 20, e 18, 19, ele fazendo teatro Yiddish na cidade dele. Então eu fiquei assim. E ela conseguiu um negócio muito interessante também, que eu acho totalmente judaico, que é o seguinte: desses 9.000 habitantes da cidade dele, Nowy Dwór, sobreviveram depois do Holocausto. Meu avô veio muito antes, veio em 1922, 1920. Sobreviveram 400. E eles chegaram em Israel em 63. A primeira coisa que eles fizeram foi se encontrar, se reorganizar, e escreveram um livro de memórias sobre a cidade, sobre como era a vida na Polônia, naquela aldeia, com fotos, com todas as lembranças. Mas é tão interessante o material que a Blima nos conseguiu. Quer dizer, que é o seguinte: não existia preocupação de editar esse material. Todo mundo podia escrever o que lembrava, assim, né? Então, aquilo foi sendo... Ele aparece mais de uma vez, e ele é citado aqui, é citado ali. Muito legal. É um livro assim de relatos.
que é a coisa mais importante que a gente tem, muito judaico, né? Quer dizer, o que a gente leva? É a nossa memória, assim, né? A nossa história, o que a gente transporta, né? Até hoje, foi o que Moisés nos legou, né? Quer dizer, é a nossa história, a nossa memória, a nossa trajetória, a nossa aventura que nos traz até aqui, nos traz aqui hoje. Então, meus avós maternos eram de Cáliz, de Lipcon e Cáliz. Lipcon é a cidade do doutor Jaime Weissman, que também nos honra com a presença aqui. Temos todos, assim, minha família, muita admiração. Ele foi pediatra dos meus filhos, grande pediatra, e é uma pessoa de muita cultura, assim, conhece muito música Klezmer, né? Que outros, anos atrás eu conversava com o Paulo Moura, que frequentava, foi um grande saxofonista, um grande músico, arranjador, maestro, e ele estava ele estava conversando assim despretensiosamente, e ele falou: olha, o jazz vem também da música klezmer, né? A música klezmer, ela está ali, isso o Dr. Jaime pode falar um dia para esse grupo que é muito rico, mas a improvisação, né? Você tem um tema e você sai improvisando a partir daquilo. Bom, então, meus avós do lado do meu pai eram progressistas, né? O pessoal que fundou a ASA, Colônia Kinderland, aqui no Rio de Janeiro, era um pessoal. Agora, é curioso que o melhor amigo dele era o Dr. Lebelson, seu Lebelson, que é avô do Zafir. Eles eram amigos já na Polônia, ainda de criança, né? No Heder, na escolinha. E o Lebelson era totalmente de direita, e meu avô de esquerda, e eles tinham todas as discussões do mundo, mas eram muito amigos, se amavam, assim, quer dizer. E o que é interessante, como é que os contrários podem conviver, né? Quer dizer, como é que conviviam tão bem na hora de votar, ia cada um para um lado, mas fora isso estavam muito juntos, estavam sempre muito juntos. Bom, o que eu tenho muita admiração pelo que essa geração dos meus avós, ela fez, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, né? Eles fizeram tudo. Eu acho que a geração seguinte fez já menos, a minha geração não fez nada, fez um clube aqui na Barra da Tijuca. Eles fizeram, sem nada numa mão, sem nada na outra, eles fizeram biblioteca, hospital, fizeram um Einstein, né? Fizeram biblioteca, fizeram um hospital, fizeram clubes, fizeram, enfim, uma série de instituições para amparar lar dos idosos. É um negócio impressionante, né? Como é que eles, sem nada. E mais do que isso, quer dizer, teve uma parte dessa geração que chegou, já, por exemplo, o português deve ter sido o terceiro idioma, e estudou e se formou aqui. Eu poderia citar, talvez o Moisés pudesse citar até muito mais que eu, mas eu lembro assim de cabeça. Dr. Samuel Malamude, sogro do meu querido amigo Armando Strozenberg, pai da Ilana, que se tornou um grande advogado. Dr. Manuel Bronstein, pai do Mário, outro grande amigo, adoro o Mário. Dr. Manuel é dono de um laboratório, esses laboratórios Bronstein do Rio. Acho que o Dr. Jaime Landman também era imigrante. Dr. Meyer Guff, que é o pai da minha amiga Dora, que está com 101 anos. A Ida Chafran, que virou Ida Gomes, Berta Loran, o pai da Cora Ronay, o Paulo Ronay, também, que chegou já com, não sei, se tornou, enfim. Então, tem gente que se formou aqui na primeira geração. E aí eu fico pensando, olhando para a nossa história, nossa trajetória, a gente tem uma frase assim no marco inicial, num dos primeiros livros, que quando Abraão recebe uma orientação, né, do Criador, que ele fala ler, lerrar, né? Quer dizer, tradução chula, ou a tradução, vá à luta, né? Quer dizer, vamos à luta, vamos embora. Então, saia, vai em frente, né? Keep walking, né? Eu acho que até esse anúncio do uísque lá, do Johnny Walker, eu acho que é baseado no o ler, lerrar, com uma roupagem inglesa, né? Mas, enfim, que é uma coisa muito bacana que está presente hoje em dia, né? Quer dizer, o Abraão recebeu esse chamamento. Se você, nossos avós receberam, aquilo realmente era impossível, tinha que ser ler, errar. Essa primeira geração de imigrantes, ela foi dentro do possível, ela viveu pouco, né? De maneira geral, são pessoas muito sofridas que, enfim, deram um duro danado para mudar de país, mudar de língua, mudar de tudo. E agora, a geração dos meus pais foi totalmente ler, lerrar, né? Quer dizer, elas foram aos poucos se integrando na vida do país, saindo, não é da bolha nem dos tetos, não tem sentido pejorativo, mas, poxa, a porta estava aberta ali, eles tinham que sair, né? Quer dizer, então, foi uma vida muito difícil. Meu pai, ele estudou, ele lia muito, gostava muito de livro, ele não tinha dinheiro nenhum, meus avós não tinham dinheiro nenhum,
mas o livro ele podia ler na biblioteca, ele podia pegar emprestado, então ele descobriu cedo. Meu pai foi salvo assim, foi pelos livros. Então ele se apaixonou por aquilo de uma maneira incrível e passava desde 5 anos, 6 anos e lendo, 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 lendo. Então a vida dele eram os livros. Ele estudou no Pedro II, quer dizer, e tem um fato curioso sobre esse. Ele era muito bom aluno. Tinha um prêmio que ele contava com orgulho para a gente, que ele um ano foi pena de ouro do Pedro II. Quer dizer, isso, ele dizia para a gente o que era isso. Ele falava o seguinte: o Pena de Ouro era o melhor aluno de todo o Pedro II naquele ano, de todas as 7. E ele falava com muito, e a gente nunca entendeu direito, achava que podia ter um pouco de farol ali, de alguma coisa narcísica. Aí, aos 10 a 8 anos atrás, eu estava na CJB, na sinagoga aqui da Barra, e o pai do Jaquinho, o maestro Henrique Morelenbaum, me chamou. Falou assim: puxa, você é filho do Hélio e tal, não sei o quê. Sabe que seu pai foi pena de ouro do Pedro II? Aí eu fiquei todo feliz. Aí ele falou assim: você não sabe o que sim, mas isso para nós judeus daquela época foi muito importante. A gente descobriu que a gente podia ser o número 1 daquela comunidade. Isso representou muito. Isso gerou respeito em relação a gente, foi muito importante. Minha irmã mora em São Paulo, é 6 anos mais velha que eu. Eu não esperei chegar em casa, liguei: Vânia, se lembra que a gente nunca entendeu direito aquilo e tal? Resultado, aquilo foi muito importante. Tivemos um testemunho do maestro Henrique Morelenbaum, que era da sala dele, estava junto com ele, ou um ano antes, alguma coisa assim, foi contemporâneo, e nos falou sobre isso. Mas, enfim, eu tive uma infância assim, classe média Copacabana, morava num lugar que é um espetáculo, chama-se Bairro Peixoto, né? Quem é do Rio conhece, é um enclave, assim, um oásis dentro de Copacabana. É um modelo urbanístico meio espanhol, né? Quer dizer, aquela mexicano também, né? Os prédios em torno de uma praça. Em Paris tem isso, em alguns lugares. Era um modelo medieval de construção, de urbanização. E aquilo é único no Rio, que realmente construiu-se e aquilo é fechado, né? Então, eu tive um ambiente interessante. Eu estudava em escola judaica e eu tinha em casa muitos livros. Meu pai, como eu já falei aqui, ele era não só um leitor voraz, como bibliófilo. Ele chegou a ter uma biblioteca de 20 mil exemplares, e era uma biblioteca assim, que tinha um viés muito francês. Ele estudou, quer dizer, meu pai se forma, né, antes da guerra, ele é de 25, então ele entra na faculdade de Direito com provavelmente 30, 25, 44, 43, não sei exatamente. Mas ele era uma biblioteca que tinha muito Balzac, ele conhecia muito Balzac, né? A Comédia Humana, aqueles 30 volumes. Ele gostava muito de Maupassant, ele gostava muito de Molière, ele tinha muita coisa de teatro legal. Ele gostava muito de Flaubert, né? Então, quer dizer, era a cultura, acho que da geração dele, antes da guerra, era a cultura francesa. Não sei se é hegemônica, mas era a cultura dominante no mundo, né? Então ele tinha esses livros todos assim. Ele estimulava que a gente lesse, claro, mas ele não deixava pegar o livro se a gente não fosse ler. Ele ficava cobrando se o livro ficava muito tempo. Era um negócio super organizado, assim. A única vez que eu vi meu pai chorar na minha vida foi quando a gente teve que mudar de apartamento, porque deu cupim, ele perdeu 3, 4 mil livros, ele chorava igual criança. Foi um negócio assim, a gente se mudou, inclusive, mas para a mesma região, né? Mas ele ficou muito arrasado com aquilo tudo e tal. Enfim. Aí só tinha uma pessoa que podia limpar os livros. Era muito bonito, era o quarto mais. Era quase sei lá, era um negócio sacralizado. Você entrava ali, tinha uma poltrona especial para ler, do Sérgio Rodrigues, chamada poltrona mole. Alguns aqui conhecem, né? Uma poltrona gostosa, premiada, assim, do mobiliário, do design de móveis brasileiros. Tinha uma iluminação especial. Então, era um lugar muito convidativo, mas ele tinha que pegar o livro, tinha que ler. Então, eu tinha esse ambiente em casa de livros, de muita cultura, e vivia na pracinha, né? Quer dizer, vivia solto lá. Então, era um outro mundo. Naquela época, quer dizer, o Rio de Janeiro tem essa característica, você tem morro e tem um asfalto, tem um apartamento de 200 metros quadrados lá de um quarto e sala. Isso é muito Rio de Janeiro, você vê isso na Atlântica, né? Você tem quarto e sala e 5 quartos lado a lado. É uma mistureba. Copacabana é muito esse microcosmo, né? E o bairro Peixoto não era diferente. Então, eu tinha amigos assim de todas as cores, todas as classes sociais, e vivia solto ali, né? Porque era um lugar seguro. Então, desde meus 5, 6, 7 anos, eu vivia ali.
Tem um episódio curioso que minha mãe conta, Dona Rosinha, está aqui Dona Rosinha Ginsburg, ela conta que a Golda Meir veio visitar, veio ao Rio de Janeiro em 61, 62, 61 provavelmente, e ela, ali no bairro Peixoto, fica a sinagoga de Copacabana. O rabino, eu acho que era o Blumenfeld, né? Blumenfeld. Aí ela ou acenou para mim, ou chegou a pegar no rosto, porque todo o pessoal íris foi lá para a porta da sinagoga dar tchau para Golda Meir, né? Quer dizer, é bonita essa história dela. Quer dizer, eu vi há uns anos atrás, e recomendo a todos, é um filme chamado Golda, que foi feito pela Ingrid Bergman quando ela já estava doente com câncer, e a Golda Meir morreu de câncer. Então, é o último papel dela. Ela faz com muita intensidade. É um filme muito longo, deve ter umas 4, 5 horas, mas para quem vê série hoje, só fazendo aqui um parênteses, deve ter esse filme, deve ser fácil de achar. Eu achei uma versão em inglês sem legenda, mas é espetacular, né? Quer dizer, todo mundo quer ter o sonho de toda mulher, o sonho de muitas mulheres é formar uma família. O dela era formar um país, né? Isso fica muito claro. E ela formou um país, né? Quer dizer, ela, quando morre, Israel já era pujante, já era um país, enfim. Ela é guerreira, mostra ela pegando em arma, enfim. É o depoimento dela para a secretária dela, que a acompanhou a vida inteira. Então, eu tive, quer dizer, desde muito cedo, esses dois mundos, né? Quer dizer, eu, inclusive, tenho eu não contei aqui, mas eu tenho uma característica em comum. Eu tenho 2 nomes, eu sou Tis e Tischler. Quer dizer, meu nome não é Tis, meu nome é Tischler. Tischler é o nome dos meus avós, que quer dizer, Tisch é mesa, Schler é o que faz, né? Eu até brinco, é carpinteiro como Jesus, né? Alguma coisa assim. Então, agora, meu pai ele foi trabalhar em rádio cedo, ele ganhou um concurso e tal, muito cedo, ainda na faculdade, gozado. Meus avós, a despeito, ele já trabalhava, já se sustentava, acho que já era praticamente casado, não sei, mas ele teve que se formar em Direito, se formou em Direito, na Faculdade Nacional de Direito, e ele nunca usou, nunca exerceu, né? Mas era aquela base, era interessante, ele tinha isso. Mas, enfim, ele adotou esse nome Tis, e um chefe de reportagem meu no Jornal do Brasil, um dia foi assinar a minha primeira matéria, fiquei todo feliz, botou Tis, ainda botou um H, quer dizer, o Y já tem uma certa frescura, né? Mas tudo bem, tem o nome, mas ainda botou o H, eu expliquei para ele era amigo do meu pai, eu falei assim, chamava-se Luiz Mário Gazanello, o Moisés deve ter conhecido, velho comunista. Ele falou assim, aí eu falei, no dia seguinte, falei, poxa, Gazanel, meu nome não é Tisch, é Tischler. Ele falou assim, meu filho, escreve essa matéria, eu assino, você não vai, eu conheço você há 2 gerações, entendeu? Então vai fazer o que tem que fazer e não vai querer me ensinar o seu nome. Aí ficou. Então, quer dizer, as pessoas que me conhecem de fato e as pessoas que me conhecem profissionalmente me chamam de Tisch, e que muitas pessoas sabem que eu sou Tischler e tal, mas eu até tenho uma assinatura para Tisch, o que eu vou fazer? Bom, então eu tive essa, quer dizer, eu muito cedo perdi medo ali, quer dizer, esse fato de estudar em escola judaica, ter um mundo, ter o outro mundo, era um pé aqui, um pé lá, e foi muito legal. De alguma maneira, eu tinha já uma certa ascendência naquele mundo, né? No bairro Peixoto, que para mim era o resumo do mundo, e os filhos do Blumenfeld, do Rabino, iam brincar na pracinha. E claro que eram pessoas, iam brincar e eram diferentes. Usavam kippá, não sei se usavam talit katá, né, não sei, mas usavam calça comprida, usavam roupa quente no verão. Aquilo chamava atenção, e eles queriam jogar futebol. E aí, naturalmente, há bullying com o diferente, né? Quer dizer, com a diversidade e tal. E eles eram diferentes. E eu falava, pequeno ainda, eu falava assim, olha, não mexe com eles, que eles são da minha religião. Entendeu? Então, isso para mim, quer dizer, então ele já me olhava, ele brincava quando eu estava perto. Isso quando eu tinha 7, 8 anos, e ninguém mexia. E quando eu estava ali, então, esse foi meu primeiro ato ali de defesa ali do meu, né, de prestígio ali no meu mundo não judaico, né? Mas defendendo o mundo judaico. Bom, então acontece, quer dizer, eu fiz um ginásio, meus pais foram muito assim, eu não sei se eles atiraram onde acertaram, tem aquela frase, acertei onde, né? Mas eu fiz um ginásio estadual, eu saí da escola Max Nordau, que é uma escola ligada a uma sinagoga reformista, a gente conversava muito, e toda hora a gente recebia lá o rabino para conversar, mas eu fui fazer um ginásio estadual. Esse ginásio estadual realmente foi o barato da minha vida, porque ali você tem preto, branco, rico, pobre, filho do porteiro, estuda com você. Não é assim você tinha que fazer uma admissão, uma prova, um mini vestibular. Quer dizer, entra quem tem condições, que só existia 1 ou 2 escolas. O ensino não era ruim,
Não era o Pedro II, que era um ensino padrão e tal, mas era legal. Depois ele caiu, assim, mas naquela época ainda era bom, assim, né? Quer dizer, então ali era uma escola de vida, né? Quer dizer, ali tem um negócio que eu nem gosto, não vou dizer que eu tenha isso, mas se fala inteligência emocional. Eu não sei, mas ali eu perdi o medo do mundo. Ali sabe, eu já vinha do bairro Peixoto, ali eu consegui realmente ficar muito mais à vontade. Aquilo me preparou para a vida, assim, né? Porque você vê os dramas todos ali, o sujeito que deixou de estudar porque o pai morreu muito cedo, o outro filho do porteiro se mudou para o Nordeste. Não... Então você vê um resumo dos grandes dramas, eu vi com 11, 12, 13 e 14 anos. Então eu saí dali com uma escola assim, a minha escola eu digo que foi essa, né? Depois eu fui fazer um segundo grau numa escola particular e fui fazer faculdade católica, né? Na PUC. E era muito interessante, porque eu achava assim que eu poderia então, talvez entrar com algum processo judicial para não fazer os créditos católicos. Tinha introdução à Bíblia, ciência e fé, Bíblia 1, psicologia, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, mas eu criar um caso para quê? Né? Quer dizer, não existia precedente, eu tentei dar uma sondada. E eu não queria fazer os créditos católicos, quando eu pensei nisso, não porque eu tivesse nada contra o catolicismo, assim, não tinha nada. Era para poder ficar mais tempo na praia. Adorava ir para a praia, assim, né? Eu adorava jogar futebol, pegar ondas, essas coisas que, enfim, que eu fui criado em 60, 70, em Copacabana, e que a gente fazia, né? Joguei futebol pela Hebraica, tipo, enfim, tive uma vida bem meus pais sempre estimularam a ouvir muita música de concerto, ouvir música, enfim, jazz e tal. Estudei música, sempre foi a minha grande paixão da minha vida. Mas o que foi legal na faculdade católica foi que os padres não só eram muito bem preparados, como eram, de alguma maneira, progressistas, né? E saíam para beber chopp com a gente, que era o melhor de tudo. Entendeu? Então, eu achava que... Eu nem sabia o que era um padre. De repente, estava sentado no botequim lá, tomando, os caras com roupa normal, e conversando sobre assuntos eram muito bem preparados. Bom, daí eu saio para a faculdade, eu saio da faculdade, vou trabalhar. Comecei trabalhando num jornal muito pequenininho que tinha no Rio, assim, mas chama Tribuna da Imprensa. Foi do Carlos Lacerda, esse jornal, depois do Hélio Fernandes, eu era amigo do filho dele. Era uma época que, já que não dá para tomar poder, já que não dá para tomarmos o poder, vamos tomar um chopp, né? Então a gente ficava assim, né? Tomando chopp, trabalhando e discutindo as grandes questões. Era o auge da ditadura, um período horroroso. E de lá eu fui para o JB. O JB foi realmente a minha grande casa, era um jornal padrão, era o grande jornal, era o meu sonho de todo mundo. Eu entrava na faculdade aqui no Rio para ir trabalhar no JB, talvez como se fosse o Estadão, o pessoal de São Paulo, enfim. Era um jornal muito legal. E eu já peguei pós-Dines, né? Quem montou o Jornal do Brasil que eu encontrei foi o Alberto Dines, que merece todos os cavotos, todas as homenagens. Se qualquer dia eu vou fazer, se alguém topar, juntar, fazer uns flows assim acho que é muito muito bacana o que ele fez. E ele foi dessa geração Lerrat. Ele, meu pai e o Saul Lartermacher fizeram um filme juntos, trabalharam juntos, fizeram um roteiro de um filme. Foi o primeiro filme sobre futebol no Brasil, chama-se O Craque, que ele está sendo refeito, esse filme, hoje. Mas, enfim, aí trabalhei, continuei naquela... Enfim, aprendi tudo, enfim, muita coisa ali, como repórter. Depois que eu fiz toda aquela carreira, fiquei praticamente entre idas e vindas. Saí uma vez, fui para a Veja, 20 anos, fui editor de política, fui secretário de redação. O pessoal fala secretário, parece um cargo menor, mas não é. É a pessoa que secretaria, que controla o jornal inteiro. Fui editor executivo, fiz toda aquela carreira ali. E depois eu fui chamado para fazer um jornal novo no Grupo Globo, né? Depois, enfim, chama-se esse, um jornal aqui no Rio de Janeiro, um jornal bacana, que a gente saiu do zero. Eu falei, puxa, tendo o Grupo Globo atrás de mim, me chamando para fazer um jornal do zero, eu falei, eu vou. Quer dizer, ele nem discute salário, essas coisas todas, claro que era muito melhor. E o JB, logo depois, ele entra em decadência, enfim, eu fui nessa, né? E depois, eu fiz esse jornal, e no Grupo Globo tinha o seguinte: se você tivesse aptidão para negócios, era muito melhor. Eles pescavam, eles iam pescando, e eu fui pescado nisso, assim, para migrar para o negócio, para migrar da área de redação. Porque a luz, a imagem e semelhança do Dr. Roberto, quer dizer, é muito mais fácil você transformar um jornalista num cara de negócio
é um cara de negócio e jornalista. Isso é impossível, Moisés sabe disso, né? Você pegar um cara de negócio e trazer para o jornalista, sim. Enfim, eu gostei muito ali, fui sempre movido muito pela minha curiosidade, né? É, e fiz e ganhamos todos os prêmios. Eu tinha ganho aqueles prêmios importantes no JB, assim, né? Falar na primeira pessoa é ruim, mas ganhei lá prêmio ESSO, enfim, ganhei todos os prêmios. Assim, fiz uma trajetória digna, assim, né? E cheguei no Globo já com esse. E a gente transformou o jornal, que era o Jornal Popular, foi na época da imersão, quando a classe C estava emergindo, né? Na época do iogurte, quando o Fernando Henrique estabiliza a moeda, né? Você cria previsibilidade e a classe C começa a consumir, a ter acesso à faculdade, a carro, a cursos, a melhor alimentação. Então, era um jornal direcionado. A gente foi, esse mercado no Rio era dominado por um jornal só, que era o Dia, que era um mercado na época de 60, 70 milhões de dólares, assim, eu tenho esse número. E a gente entrou para conquistar, sei lá, 30% desse mercado. Eram 20 milhões de dólares, sei lá. E a gente acabou conquistando, em muito pouco tempo, assim, a gente faz um BP, chama-se Business Plan, né, um plano de negócio. Foi feito por uma consultoria estrangeira, dos Estados Unidos, Booz Allen. E a gente estava tudo errado. Eles erraram tudo, mas erraram para bom, quer dizer, erraram, eles imaginavam que a gente chegaria numa circulação X em 5 anos, num faturamento em 6 anos. A gente conseguiu tudo em 2 anos. Mas isso é bom e é ruim, porque é um erro, né? Então você tem que refazer preço de capa, tabela de anúncio, tem que refazer tudo, porque estava tudo orçado para uma tiragem e para uma audiência menor, né? Mas, enfim, e daí eu acabo, aos poucos eu vou migrando, fazendo cursos. Quer dizer, eu peguei uma fase que os jornais tinham muito poder, e o Globo era a célula máter da família Marinho, né? Eles tinham todos eles muito ligados, principalmente o João Roberto, mas os três, né? E o próprio doutor Roberto. Encontrei o doutor Roberto lá. O doutor Roberto ia todo dia lá no Globo. Ele descia, não, parava lá, ele tinha um carro grande, parava no estacionamento. Era o carro que era blindado, não sei o que é, se era um Oldsmobile, alguma coisa muito. Era um carro antigo que o Reagan deixou para ele quando veio ao Brasil. Então, o Reagan teve no Brasil e teve com o Roberto Marinho e falaram, e deixou a limusine, era uma limusine praticamente, mas não era nada ostensivo, assim, e era curioso, o Moisés deve ter visto a cena, a gente passava ali, subindo no elevador, ele não podia tirar ele do carro, ninguém podia ajudá-lo, ele descia devagarinho, descia sozinho, e caminhava lá para o elevador, um elevador comum para todos nós. Eu trabalhei, eu brincava ali, eu trabalhava com Condessa, né? Quer dizer, Condessa Pereira Carneiro, eu era quase um vassalo, né? A gente brinca. Mas isso é uma brincadeira, porque o clima era o melhor possível. E uma coisa que eu conto, eu participei de um Zoom outro dia com o pessoal do Instituto Sabin dos Estados Unidos, eles fazem pesquisas importantes e tal. E eu falei assim, só a sorte que tinha um colega meu do JB participando. Eu falei, o Seibin vivia na redação. Ele era casado com a sobrinha da Condessa Pereira Carneiro, com a Elô Dunche de Abranches, que era do lado dela. Então, o Seibin, toda vez que vinha ao Rio, tinha família aqui, ele ia lá, e a gente tinha que fazer uma matéria recomendada, tinha que ir lá tirar uma foto, fazer um texto legítimo. Ele não falava nada, era só para registrar a visita. O Moisés sabe o que é isso, são matérias recomendadas, é chatíssimas. A gente falava, putz, essa mala do Sabin de novo. A gente falava assim, né? Quer dizer, ele foi o sujeito que livrou a humanidade da deformação, da doença, né? E a gente não tinha reverência nenhuma, Moisés. Chegar, pô, já de novo esse cara aí e tal, não sei o quê. Bom, e eu continuei minha vida lá. Em 2011, a família me chamou e falou assim: olha, tem uma intimação aí para você. Eu falei: caramba, o que eu fiz? Você vai ser o CEO, o diretor-geral do Sistema Globo de Rádio. Eu falei: caramba, é muita coisa, tal, não sei o quê. E meu pai já tinha trabalhado em rádio, meu pai trabalhou em rádio a vida toda. E eu falei: tá bom, então vamos embora, né? Quer dizer, com o apoio deles, poxa, são os três falando assim, ótimo. E aí fui. É o maior grupo de rádio, hoje eu parei de acompanhar. Mas, enfim, era rádio no Brasil inteiro, aquilo demandava Rio, São Paulo, Minas, Brasília, tinha reunião o tempo todo, fora as reuniões setoriais, né, fora as questões institucionais, de espectro, você tinha que discutir questões técnicas no Ministério das Comunicações e concessões, era uma vida, aquilo ficou over para mim, mas eu segurei a onda. Você tinha lá a CBN, Rádio Globo, enfim, as musicais, e fora juntando as afiliadas, davam 100 rádios.
e às vezes eu não sabia mais onde eu dormia, onde eu acordava. Assim. Eu sempre pedia para minha secretária o seguinte: olha, quando eu for para São Paulo, tenta pedir o mesmo quarto do hotel, porque eu normalmente ficava no mesmo hotel. Quando eu for para Brasília, tenta pedir, porque eu acordava de noite, eu não sabia se eu ia fazer xixi para lá ou para cá, era horrível, você ficava desorientado, né? Então, vivia pendurado em Ponte Aérea. Foi um momento muito bom de vida, tive uma experiência ótima, resultado, entreguei resultados muito, enfim, que se esperavam da função que eu exercia, mas, enfim, e fui remunerado por isso. Sim, em 2016 eu tive uma conversa com eles, enfim, eu falei, olha, para mim tá bom, pedi substituição, falei, olha, tá legal, a minha vida estava muito, eu queria viver mais, né? Quer dizer, queria ter mais tempo para mim, não sei o quê. Aí fizemos um acordo e tem quarentena. Como eu estava dentro do caixa da empresa, quer dizer, eu conhecia a estratégia, se faz uma quarentena. Você não pode trabalhar, mas você ganha. A melhor coisa do mundo. Eu recomendo para todo mundo que puder fazer quarentena, que faça. Você fica ganhando, você recebe, não tem zero de risco. Você precisa ir em 2 anos eu fui numa ou duas reuniões. E eu fiquei pensando, o que eu quero fazer da vida? Aí viajei, enfim, eu tinha um filho que na época morava na Holanda, hoje esse filho mora em Singapura, é um engenheiro, trabalha com construção naval, e fomos para os Estados Unidos, e era uma beleza, foi um momento assim de muito bom, né? Que eu não precisava me preocupar com resultado, com despesa, com receita, enfim, com esses números todos. E quando estava terminando essa minha quarentena, esse período, tenho um amigo, Luiz André Auser, que trabalhou comigo no Extra há muitos anos, foi diretor também da Infoglobo. Eu esqueci de dizer isso. Antes de ir para a Rádio Globo, eu era diretor da editora Globo, quer dizer, jornais e revistas, era Valor. Eu saí do Extra para dirigir a empresa, quer dizer, eu era diretor executivo, não era diretor geral, eu cuidava dos populares. Mas você tinha Valor, tinha as revistas Época, tinha o Globo, enfim, aquelas revistas, Globo Rural, enfim. Aquele mundo, eu já era diretor, e de lá realmente eu me tornei CEO, né? Que é um termo americano que é a mesma coisa em inglês, que é a mesma coisa que diretor-geral. É o número 1 da empresa. Então, quando estava terminando essa minha quarentena, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora, não sei o quê. E conversando com esse meu amigo, que também estava comigo, eu estava vivendo um momento semelhante, a gente é amigo, gostava de trabalhar junto, ambos na praia, né? O que você está fazendo? Aí eu fiquei com medo de ser parado pela polícia, pedirem minha carteira de trabalho e eu ser preso por vadiagem, né? Aí eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. Então, antigamente tinha, né? Vocês todos, eu acho que somos da época da vadiagem. Você queria prender o sujeito, não tinha prova contra ele. Então, existia um artigo na Constituição que era a vadiagem. Ou seja, o Brasil criminalizava o ócio. É uma loucura isso, né? Quer dizer, a gente que vem de uma religião, que a gente é de uma religião onde o ócio é obrigatório, o Shabat, nada é mais importante. Eu vou falar rapidamente sobre isso depois. Se você não tiver carteira de trabalho aqui, você é criminalizado. Bom, então você está cometendo crime. Então, o que aconteceu? Eu falei, o que a gente sabe fazer? Por analogia, abrir jornal é impossível, não sei o quê. O que a gente pode fazer que dê prazer, dê resultado e seja sustentável? Vamos fazer uma editora, né? Aí poxa, eu falei, olha, isso é legal, isso está um pouco no sangue nosso, né? Você vê as editoras, assim, no mundo inteiro, tem muito patrício. Eu brinco, me perguntaram uma vez por isso num debate. Eu falei, eu acho que isso é uma profissão antiga. Moisés era editor, né? Nossa, o Moshe Rabbeinu. Só que o autor dele era melhor que todos os outros que já apareceram por aí, né? Ele falava direto, o autor dele, puxa, né? O cara ditava 10 mandamentos, contava a epopeia, né? Então, ele faz muito o autor do Moisés, porque o Moisés, de fato, ele pegou as tábuas, né? E ele ditou e ele transcreveu aquilo tudo. Então, por analogia, eu fui fazer uma editora de não ficção, né? Quer dizer, porque eu sou adicto em realidade, eu não sei assim avaliar um conto, um romance e tal. Então, a gente viu que existia brechas em reportagens e tal. Criamos a máquina de livro para fazer isso, para trabalhar com jornalistas. E fui em frente, segui meu caminho e gostei muito, me dá muito prazer, eu faço isso hoje. Chama-se Máquina de Livros, está fazendo 4 anos, tem 30 livros mais ou menos lançados, e alguns com um relativo sucesso, outros mais ou menos. Eu estou olhando para cima porque eles ficam aqui assim. E a gente faz vários tipos de livros. Ano passado, há um ano exatamente, eu estava assim, meio de bobeira e tal, a gente tirou um pouco o pé
dos lançamentos, e as livrarias estavam fechadas, e eu estava todo dia ligando a televisão cedo para ver aquele negócio de Covid, aquela CPI, e aquilo foi me fazendo mal, né? Você vê um sujeito lá defendendo cloroquina, defendendo. Você via que era um bando de picaretas negociando, coisa mais importante que a saúde da população, tentando vender. Era um sujeito que nem tinha, eu não tenho nada contra o PM, contra o soldado da PM, mas um era soldado da PM, outro era não sei o quê, vendendo remédio, tentando negociar um negócio horroroso, e faltando oxigênio na Amazônia, as pessoas morrendo porque não tinha ar para respirar no pulmão, no coração do pulmão do mundo. Aquilo começou a me fazer muito mal. Aí eu falei o seguinte: eu não vou mais ver televisão de manhã cedo, não vou ligar mais 9 horas da. Eu faço terapia há muitos anos, combinei isso com o meu terapeuta também. Falei, não vou ver televisão 9 horas da manhã. E tinha uma gaveta de contos. O Nelson Mota, que todo mundo conhece, ele fala que isso chama-se sobras completas, né? Tem ali o início de um romance, uma proposta de uma peça de teatro, não sei o quê. Aleatoriamente eu tirei uma daquelas ideias e aí falei, vou escrever era um conto, né? Chama-se, enfim, não tirei nome. E aí comecei a contar a história, comecei a pesquisar, não sei o quê. Eu sei que a gente é rápido, né? A gente tem treino de, de redação, e eu nunca tinha escrito não ficção. Aí fui escrever ficção. E eu que falava para todo mundo que me procurava, assim, puxa, eu tenho um livro, eu tenho um conto, eu tenho um romance. Falei, cara, não entendo nada disso, não traz, não quero ler. Ficava recusando todos esses jogos. Escrevi um livro de ficção, que é esse aqui, que eu vou ser... Eu vou ser cabotino, vou dizer que é um livro muito bom. Mas eu tenho uma personagem do livro está aqui, a Blima, ela inspirou um personagem do livro, é um livro pequenininho, é uma novela, é mais que um conto, menos que um romance, e é a história de um sujeito, rapidamente aqui contando, a história do sujeito que compra um violino o sujeito compra, um advogado com 40 e poucos anos, resolve se presentear com aprender violino, porque ele tinha uma ligação desde pequeno com música de concerto e com esse instrumento em específico. E ele pega e compra na internet sem conhecer o vendedor e manda consertar no luthier. Luthier é o artesão, né, que conserta instrumentos. E manda para o luthier fala, olha, o instrumento está legal, não é um Stradivarius, não é um super violino, mas você vai conseguir aprender nesse instrumento. Mas na hora de ir embora, assim, quando ele vai deixar o telefone, ele falou o seguinte, olha, tem algumas coisas estranhas, achei 2 ou 3 peças aqui dentro desse violino, né? Dentro do tampo do violino. E são essas peças que vão contar essa história. Quer dizer, a busca desse advogado pelo sentido dessas peças que estavam dentro do tampo do violino é que vão contar essa história. Essa história vai dar na Segunda Guerra, vai dar no Holocausto, e eu não posso contar porque ela, como uma novela, ela se resolve no final. Eu gostaria que todos lessem, é um livro muito pequeno, acho que a Blima já leu o livro, acho não, tenho certeza, e recebi retornos muito interessantes. Assim, estou recebendo de pessoas de origem judaica, de pessoas não judias, né? O Rui Castro, né? Quer dizer, que é uma pessoa, é um grande biógrafo, é um grande escritor, ele é uma pessoa que não rasga seda, ele fez um elogio, fiquei tão feliz, falei, puxa, minha mãe falou, puxa, fotografa e se pendura na parede, porque é raro, né? O Rui não é de elogiar ninguém e tal, assim, ele fez, enfim, outras pessoas, Paulo Coelho mandou lá enfim, fora os amigos, as pessoas que estão lendo, assim, né? Então, eu fiquei feliz de conseguir escrever, de entrar no ar de terreno da ficção, né? As coisas têm que fazer sentido. Eu sou mais preguiçoso, eu gosto mais da realidade, que ela me conta a história, está toda ali e tal. Enfim, você quer contar a história do Castor de Andrade, é só ir lá buscar quem foi, dá algum trabalho, mas a realidade te conta. Aqui não, é você e você, né? O Rabino, eu sou ligado a uma congregação, o Rabino Newton Bonder, que é o rabino emérito, né? Tem papa emérito, rabino emérito da minha congregação fez o prefácio. Sobre a minha só um parênteses aqui, sobre a minha relação com o judaísmo, né? Com a religião e com a cultura. A gente era assim, minha mulher, eu conheci no elevador, quando eu vi que ela se chamava Rosenfeld, ficou tudo mais fácil. Puxa, que bom. Assim, aí nossos pais se conheciam, enfim, deu tudo. Mas eu vi, era uma morena bonita no elevador, parecia uma brasileira, e por coincidência, enfim, tinha a mesma origem que eu, mais nova e tal.
Mas quando a gente não tinha assim, talvez a gente fosse, minha mãe fazia lá o pacer, alguma coisa assim, muito, muito light. Quando chegou a época do Bar Mitzvah, a gente foi procurar o Newton, que a gente já conhecia. Eu conheci o Newton praticamente quando ele chegou do Sul para o Rio de Janeiro. Fomos na CJB, na Barra, e a gente morava na Barra, eu moro na Barra, e a gente ficou muito impressionado, porque a família inteira faz bar mitzvah, não é só a criança. Tem tarefa para o pai, tem tarefa para a mãe, tem tarefa para... Durante 2 anos, todo mundo se envolve com aquilo. Meus filhos, quer dizer, não estudavam escola judaica, estudavam numa escola laica, construtivista e tal. Acho que tem um telefone vazando aí. E eles chegaram e eles chegaram, puxa, papai, que história legal, assim, os dois, né? Quer dizer, que história bacana, assim, que a gente não contou, eles não entendiam muito, né? Aí, porque você tem uma didática muito legal, da Torá, do Talmud, o que é, mas assim, uma didática moderna. Eu, quando fui fazer bar mitzvah, fui um papagaio. Subi lá, li a Paraxá e terminou aquele negócio. E meus filhos ficaram muito próximos do Newton naquele momento. E o Newton falou uma coisa muito interessante, o Newton Bonder, quando meu filho mais velho terminou o bar mitzvah. Ele viu que meu filho estava encantado e tal, com aquela história toda, e ele falou assim, para todo mundo, quando termina o bar mitzvah, ufa, acabou. Para o Flávio, seu filho, ufa, começou. Né? Então, quer dizer, eu tive essa, com os dois, né? Quer dizer, essa didática. Eu me pergunto um pouco, assim, eu não acompanho isso, mas se talvez tivéssemos uma didática mais adequada aos tempos atuais, se isso talvez não trouxesse um impacto bacana, positivo. Fato é que desde então nunca mais saímos da sinagoga. Assim, minha mulher, a gente colabora, trabalha, estamos sempre juntos. Eu passei enfim, acompanhar, cheguei. Eu me defino hoje como um askenazi convertido ao sefaradismo. Porque acontece o seguinte, eu passei aí no Minyan de domingo, porque Minyan de domingo é mais tarde, é de 9 às 10. Eu não tenho ido, né? Quer dizer, há alguns anos eu não vou. Mas é uma delícia, assim, você vai para lá, você senta, ouve 1 hora de reza, depois tem o pão com manteiga, que parece que foi entregue pelo Criador ali em cima daquela mesa, com queijo, prato, assim, de manhã assim. Então, eu tomava um cafezinho quando saía de casa, e era muito bom. E quem rezava, quer dizer, como a sinagoga é uma instituição pequenininha, não tem rabino para isso. Era quem estivesse na frente. E domingo era quem... Não sei. Tem um monte de lugares. Oi? Posso falar? Miriam, por favor, Miriam, não, por favor, desliga seu microfone, por favor. Eu sei lá, cadê meu microfone? Suzana, multa todo mundo. Bom, aí o que acontece é que domingo quem rezava eram sefaradita, Efraim. E era um espetáculo, eu adorei aquilo. Eu achei o rito sefaradita com mais ritmo, mais cantado, mais saboroso. Me encantei por aquilo e quando ele parou de rezar domingo, eu parei de ir também. Então, quer dizer, porque a minha congregação ela mistura os dois ritos. Não tem askenazinos, é todo mundo junto. Então, tem aquela parte sefaradi que é muito legal, os ritmos são muito interessantes, a maneira de rezar, a maneira de celebrar. Enfim, então eu me considero hoje um askenazi convertido ao sefaradismo. Mas, enfim, vamos entrar aqui. Olha, sobre o livro, eu queria só dizer o seguinte: o meu sócio e eu fizemos, quer dizer, para esse grupo aqui, o livro você encontra aí, sei lá, na Amazon, nos 2 formatos, e-book, e nas livrarias. Mas a gente também vende na nossa editora, tem uma lojinha, e a gente criou um cupom de 20% para quem se interessar. Não é nenhum guichê aqui, não vai nada, é só desejo que vocês leiam. Não faz diferença. O livro acho que custa R$ 48, com 20%, você vai economizar mais R$ 6. Mas, enfim, num gesto de, como eu vi na casa do Moisés, eu quis levar alguma coisa além, né, do livro, então trouxe aqui, enfim, abrimos aqui uma coisa. Mas, enfim, o que eu vou falar um pouquinho rapidamente, depois dessa longa peroração que ninguém aguenta mais, eu vou falar o seguinte: vamos falar um pouquinho sobre, quer dizer, uma analogia muito pessoal e todo mundo aqui pode discordar, enfim, é uma visão muito própria, né? Quer dizer, as empresas, mudando radicalmente de assunto, vamos falar sobre o lado corporativo do mundo, né? Quer dizer, as empresas são organizações.
durante muito tempo, quem mandava na empresa era o dono da empresa. As empresas, até os anos 30, 40, elas eram mais operacionais, elas eram geridas pela demanda, né? Quer dizer, você começava a fabricar pneu, todo mundo queria pneu, você ia aumentando o pneu, então você sabia que no ano seguinte você ia fabricar e vender mais pneu do que no ano anterior. Lá para os anos 60, 70, com crise de petróleo, inflação, quer dizer, houve uma necessidade de você planejar. Criou-se uma ferramenta, né? Já nos anos 20 se falava sobre isso, chamado planejamento estratégico. Harvard tem um texto grande de Harvard dos anos, acho que é 1922, eles produziram um paper assim, bacana sobre planejamento de empresas. Sempre aparece, no meio disso, sempre aparece um chinês lá, o Sun Tzu, que fez a arte da guerra, que já falava nisso. Claro, o planejamento vem dos exércitos, né? O planejamento vem do mundo militar, das guerras e tal. Mas sempre vai aparecer um chinês de 3.000 anos atrás que já falava sobre isso. Qualquer campo do conhecimento, mas aquele chinês falou isso, com todo respeito aos nossos irmãos chineses. Mas é só um comentário. Então, quer dizer, o planejamento era importante. Por exemplo, o Napoleão ele ganhou, ele foi à guerra com muita inteligência, porque as guerras paravam por falta de suprimentos. Então, você tinha que plantar, suprir os exércitos e guerrear. Então, quando o Napoleão, lá, a turma dele, descobriu que a batata dava o ano inteiro. Então, quer dizer, a batata mudou a guerra moderna, né? A guerra napoleônica, ela surge por causa da batata. Então, falando, quer dizer, isso já é um planejamento importantíssimo que mudou a arte, mudou o mundo de uma maneira importante, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre planejamento. Eu vou falar 2 ou 3 conceitos que só para não ficar pesado, não ficar chato, que eu acho que vale a pena a gente introduzir aqui, né? A gente vive hoje no mundo de... Tem um português que dá aula no INSEAD. O INSEAD é uma escola de negócios na França, em Fontainebleau, uma escola muito bacana. Tem a London Business. Hoje tem várias escolas de negócio. Stanford tem uma área de negócio muito interessante, Harvard tem, né? Enfim, e esse professor diz que a gente vive num mundo de incertezas desconhecidas, né? Quer dizer, aí complicou tudo, né? Quer dizer, não é só um mundo de incerteza, é incerteza que a gente nem conhece, né? A gente está embaixo de um vale indo para uma nova era. A gente está saindo do mundo industrial, da era industrial, para um novo mundo que pode se chamar era do conhecimento, era digital, mundo, enfim, o mundo mudou, né? Há 3 semanas atrás, teve um engenheiro do Google que cuida de inteligência artificial que foi afastado porque ele falou que o computador falou para ele que a inteligência que não é a inteligência artificial não era artificial, que ele era gente. Ele deu uma declaração sobre isso. Ou está maluco, ou realmente tem informações. Enfim, ele expôs informações sigilosas. Só outro parênteses aqui interessante é o seguinte, quer dizer, pela primeira vez na história do mundo, a gente está vivendo futuro e presente a gente, simultaneamente, né? O que eu digo com isso? Quer dizer, o Google, quando coloca um carro sozinho para andar na rua, esse carro foi feito há 10 anos atrás, né? Quer dizer, então ele está fazendo coisas que a gente só vai ver daqui a 10 anos. Então, ele está no futuro, né? Tem países que estão... Israel é um país desses, né? Israel até se apresenta um pouco como startup nation, né? Quer dizer, uma nação startup, né? Quer dizer, certamente eles estão fazendo nas coisas que eles são excelentes. Israel da show, eles estão há vários anos na frente. Então, como a Coreia, me parece também. Então, tem 2 ou 3 lugares do mundo, o Vale do Silício, né? Então, tem coisas que realmente a gente não conhece. Então, pela primeira vez na história, a gente tem 2 tempos de convivência, né? Quem estudou muito empresa, se alguém se interessar, Michael Porter é um autor, mas é chato. Ele escreveu tem vários best-sellers sobre estratégia competitiva, a vantagem competitiva das nações e tal. Mas, enfim, fato é, eu vou rapidamente só explicar que tem 3 conceitos importantíssimos para você entender uma empresa, né? Que é missão, visão e valores. E esses 3, paro nesses 3. Que eu vou até ler para a gente não fazer nenhum... Esse tripé hoje, o que acontece? Quer dizer, antigamente o Roberto Marinho tinha todas as respostas para todas as perguntas. Em algum momento ele foi ficando velho, foi se afastando, e ele foi substituído não por um, mas por 3. Né? Os 3 filhos, João, José e Roberto, substituíram uma pessoa. As empresas, Johnson, o seu Johnson & Johnson, ele tinha todas as respostas, mas depois ele foi substituído e depois profissionalizou e abriu o capital na Bolsa. O dono da Mercedes
e assim por diante, né? Então, essas empresas, em algum momento, elas tiveram que parar e pensar quem que nós somos, o que a gente quer da vida e para onde é que a gente vai e com que valores. Então, criou-se essa metodologia que chama-se planejamento estratégico. Ela é apoiada nesse tripé. Então, eu vou falar rapidamente o que é a missão de uma empresa. Só 3 conceitos para a gente guardar aqui rapidinho. Eu já falei, a razão de ser de uma empresa, né? Propósito pelo qual trabalham, se esforçam. Quer dizer, quem sou eu? Né? Quer dizer, então, alguns exemplos, fica até mais fácil para entender. Né? Esse exercício é feito normalmente com uma consultoria, é um exercício até de autoanálise. Você junta o primeiro nível da empresa, mergulha e fala assim, o que a gente é diferente, o que a gente é, o que a gente faz diferente. Então, a gente começa a olhar para a gente e escreve. Então, eu peguei aqui alguns exemplos. Olha, qual é a missão? Missão é o que eu sou, né? Da Nike. Está aqui. Ó. E se você entrar no site da Nike, eu peguei de lá. Levar inspiração e inovação para os atletas de todo mundo. Isso é a Nike dizendo quem ela é. Né? A Disney, levar alegria para todas as pessoas do mundo. Parece uma coisa óbvia, né? Poxa, mas isso dá um trabalho fenomenal para você chegar a esse poder de síntese, né? O Nubank, que é um bom exemplo de startup. Eles combateram a baixa bancarização no Brasil, trazendo opções mais acessíveis e desburocratizadas e oferecendo melhor atendimento ao cliente. Missão da Coca-Cola, refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade, criar valor e fazer a diferença no mundo. Tem Microsoft, Natura. Natura eu achei que fosse alguma coisa ligada com beleza. Não é. É ser percebida como uma empresa social e ambientalmente responsável, ser um verdadeiro ator da transformação social para o bem público. Tem da Samsung Copenhagen, fabricar produtos de altíssima qualidade, preservando o seu sabor com sofisticação e originalidade. Se a gente olhar aqui, ele está dando várias diretrizes. Olha, tem que ter sofisticação, não é uma simples fábrica de chocolate. Ela tem originalidade. Então, ela coloca assim, quem eu sou, exatamente. Então, isso orienta, isso é todo o planejamento posterior a isso. Quando você... eu quero fazer um chocolate popular. Não é na Copenhagen. A marca encerra esses conceitos. Google, organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Quer dizer, Google já se apresenta como uma empresa planetária. Eu sou o planeta, né? Sou a Terra. A Avon, ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos e serviços e a autorrealização das mulheres do mundo. Quer dizer, a Avon já, homem fora, né? Homem out. E assim vai. Tem Nestlé, tem Fiat e tal. Então, essa é a missão, quem eu sou. Isso direcionou, fica ali guardado. A visão é onde eu quero chegar. Essa é mais importante. Então, eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, quem eu sou, e onde é que eu quero chegar. Né? A visão é o que eu quero ser, quer dizer, para onde é que eu vou. Né? Então, vamos olhar alguns exemplos aqui. Mercedes-Benz, ser referência como empresa produtora e fornecedora dos melhores veículos e tal. Seara, ser reconhecido como uma empresa de excelência no mercado brasileiro e internacional. Quer dizer, ela vai dizendo que ela quer ir para o mundo e comercializar produtos de qualidade e tal. Então, tem vários exemplos que eu não vou passar aqui mais, mas assim, e o terceiro tripé são os valores. Né? Tem algum Samsung, um telefone Samsung que eu tenho. Os valores são inegociáveis. Os valores são o que que você pode mexer na sua, você pode rever constantemente a sua visão, né? Onde é que eu quero ir. A missão mais difícil, mas os valores é o que você não negocia, né? Ética, união, solidariedade, espírito vencedor, respeito, responsabilidade. Eu peguei aqui, só por curiosidade, a missão, visão e valores do Hospital Albert Einstein. Vamos lá, missão do Hospital Albert Einstein. É interessante. Oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração de conhecimento, do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Ou seja, é brilhante ali. Né? Ele está dizendo o seguinte, oferecer excelência de qualidade, né? na saúde. Geração de conhecimento, quer dizer, ele não se coloca apenas como um hospital, mas também como uma instituição de ensino, de aprendizado e ensino. Né? E como forma de evidenciar a contribuição judaica à sociedade brasileira. Quer dizer, ele tem esse compromisso, nós somos nossa história judaica, a gente quer nosso conhecimento, a gente quer colocar a serviço no Brasil. Agora, a visão é muito... Depois dos valores, a gente vai chegar lá. A visão é ser líder inovadora na assistência médico-hospitalar
referência na gestão do conhecimento e reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social. Então, ser líder é a palavra que eu lembro. Agora, olha os valores, né? Isso está escrito lá no Einstein, para brasileiros, para quem quiser olhar. Mitzvah, refuah, quinos e tzedakah. Aí eles põem, ou seja, boas ações, saúde, educação e justiça social. Isso está onde? Está na Torá, né? Eles tiraram da Torá, não inventaram nada aqui, ó. Valores. Quer dizer, a gente está apoiado em quê? Em mitzvah, refuah, quinos e tzedakah. Aí eles traduzem e colocam assim, ou seja, são os preceitos judaicos que motivaram médicos da comunidade judaica a fundar a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira há 60 anos, somados aos valores organizacionais, honestidade, verdade, integridade, diligência, justiça, altruísmo, autonomia, profissionalismo e trabalho em equipe. Norteiam as atividades e os colaboradores. Enfim, me tiraram da Torá os valores. Não fizeram, deve ter sido fácil essa parte. Pegaram lá os 4 e tal. Vamos pegar outra empresa de origem judaica. Quer dizer, não é uma empresa judaica, mas os donos são. Vamos pegar o Grupo Suzano. Hoje em dia, você não divide exatamente, você pode fazer um mix, fazer um texto que misture visão, missão e valores, juntar tudo isso num texto só. O Grupo Suzano mistura, ele põe o seguinte: somos a soma de milhares de visões de mundo, iguais e diferentes, singulares e plurais. O que nos une é a crença de que inovação e sustentabilidade caminham juntos. Desta união nasce um conceito, a inovabilidade. Isso é bacana, isso é deles. Pautados por ele, pensamos fora da caixa e enxergamos longe para lidar com os desafios do século XXI. A gente também não podia deixar de fora o Banco Safra, né? Ele mistura também. O Banco Safra, ele põe o seguinte: empatia, rigor, ele faz 3 conceitos: empatia, rigor e perenidade. Empatia valorizamos o seu patrimônio como se fosse nosso, buscamos o relacionamento próximo para entender suas necessidades, tratando seus objetivos com prioridade até que eles sejam alcançados. Rigor, temos o compromisso de fazer uma gestão responsável e eficiente. Por isso, temos um processo de análise. E perenidade, chegamos até aqui norteados pelos valores que construímos ao longo do tempo. E nos comprometemos a levar adiante essa história todos os dias, cuidando de cada patrimônio com uma visão de longo prazo. Se alguém lê a Torá, enfim, chegamos até aqui norteados pelos valores que construímos ao longo do tempo. E nos comprometemos a levar adiante essa história todos os dias, cuidando de cada patrimônio com uma visão de longo prazo. Quer dizer, ele veio lá de trás e quer ir lá para frente. Agora, modestamente, a missão, visão e valor da Máquina de Livros, que é a minha editora, a editora da qual eu sou sócio. Somos editores de conteúdo vamos lá. Somos editores de conteúdo em vários formatos. Editamos histórias reais, histórias de gente, histórias úteis, histórias atuais, histórias eternas. De nossa origem, o jornalismo, trazemos para o mercado editorial a sensibilidade na escolha dos temas, a agilidade na edição e a velocidade nos lançamentos. Temos imensa alegria em produzir livros que alcancem o maior número possível de leitores dos mais variados perfis. Quer dizer, basicamente é o seguinte: olha, a gente tem no Brasil, não existe, ou pouca gente faz, um negócio que tem muito nos Estados Unidos, que é o instant book, né? Quer dizer, é o livro imediato. Aconteceu uma história, por exemplo, a gente lançou aquela história terrível desse vereador do Rio de Janeiro que matou uma criança, Jairinho, caso Henri, a gente lançou 2 meses e meio depois da prisão do casal. A gente lançou um livro, quando morreu o Boixá, ele era nosso amigo, Ricardo Boixá, a gente reuniu os amigos todos e fizemos um livro tributo, enfim, então a gente está colocado nisso. Tem algumas outras coisas que as empresas modernas, se vocês forem olhar, vocês vão ver ESG, né? Environment, Social and Governance. Isso aí é um compromisso que as empresas têm. Me parece, eu vou falar assim jocosamente, mas me parece um pouco de escotismo, sabe? De escoteiro. Terei sabe, você é socialmente responsável, você não sei o que, mas, enfim, também é outra, é a bola da vez agora. Todas as empresas estão falando nisso. E tem também o compliance, né? Quer dizer, que são regras, é um híbrido dessas regras todas, mas tem mais para proteger a empresa internamente. Agora eu vou ler rapidamente, assim, só para a gente não perder a viagem, só para somar a essa a nossa aqui, eu vou ler a situação. Que pena, não está aqui. Achei. Eu vou ler aqui. Missão, visão e valores da Caixa Econômica Federal
todo mundo sabe porque eu estou lendo isso, né? Quer dizer, a Caixa está passando por uma tempestade lá. Então, a missão da Caixa Econômica: atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país. Zero de problema. Como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro. Agora, a visão. A Caixa será a referência mundial, quer dizer, ela já está colocando, sair do Brasil, como banco público integrado, rentável, socialmente responsável, eficiente, ágil, com permanente capacidade de renovação e consolidará sua posição como banco da maioria da população brasileira. Agora, os valores. Chegamos aos valores. Sustentabilidade econômica, financeira e socioambiental. Poxa, ótimo. Aí o segundo valor, valorização do ser humano. Terceiro, respeito à diversidade. Aí eu parei por aqui, né? Aí não dá mais, né? Reconhecimento e valorização das pessoas que fazem a Caixa. Ou seja, a Caixa está cada vez mais claro, não são 2, são mais de 30, quer dizer, depoimentos que ela ou isso foi feito da boca para fora, ou o que é o mais importante é você capilarizar esse conjunto de informação. Não adianta escrever bonito se isso não fala com a realidade da empresa, né? Quer dizer, se tem aquela velha frase: se lei fosse boa, você proibia mosquito, proibia fome, por fazer uma lei, poxa, se lei resolve o problema, então vamos acabar com, né? Acabar com as formigas. Edita um decreto e acabou, né? Não pode, a partir de hoje, ninguém pode mais morrer de fome. Enfim, então, quer dizer, o grande barato disso tudo, quando as empresas olham, fazem esse exercício, elas traçam um conjunto de parâmetros para caminhar. O mais importante a palavra é feia, mas é capilarizar, é envolver toda a empresa na sua missão, na sua visão, do sujeito mais importante do primeiro nível de gestão ao mais humilde da empresa, né? A soma de tudo isso a gente chama de cultura organizacional. Ou seja, eu sei quem eu sou, se eu sei quem eu sou, eu sei quem eu não sou, né? Isso é fundamental, né? Então, poxa, se eu faço pneu, eu não vou fazer laranja, né? Se eu sei para onde eu quero ir, eu tenho um caminho determinado, ótimo. E que valores eu levo nessa caminhada? Então, eu queria concluir da seguinte maneira isso aqui, essa parte, né? Se você olhar também outras empresas, como se a gente for olhar na época, voltar atrás, olhar missão, visão, valor e princípios da Mendes Júnior, da Odebrecht, da própria Petrobras, estavam lá, faziam as coisas mais lindas do mundo, né? Era para inglês ver. Ou alguém não levou a sério, ou não havia uma cultura organizacional suficientemente forte e imbricada nesses valores todos para impedir que isso acontecesse. No caso da Caixa, foi mais grave, porque eles tinham compliance, né? Compliance é aquilo que eu falei rapidamente, quer dizer, que é um canal interno, né, para você, e externo também, e para você se queixar, e falhou. Eles foram na mídia, recorreram à imprensa para dizer o seguinte: ó, esse sujeito que... Aí descobriram que o presidente da Caixa chamava-se Pedro Maluco, Pedro Garagem, enfim, e o assédio moral era terrível. Quem não comungasse das opiniões lá do presidente da República não era alvo de bullying, era humilhado, era um negócio terrível. Perdia, não só tinha prejuízo pecuniário, não era promovido, mas como era humilhado, assim, o negócio... A gente vai aprender um monte de coisa, porque aquilo saiu do controle, está fora da Caixa. Não que o Tribunal de Contas vai descobrir, mas está fora. Quer dizer, quando explode, né? Quer dizer, como é que transborda, você tem como contar essa história. A gente vai ter um começo, meio e fim. O melhor exemplo de cultura organizacional que eu poderia dar, quer dizer, quando todo mundo está envolvido nisso, é o seguinte: tem aquela conhecida história. Michelangelo estava construindo a Capela Sistina e foi visitar as obras e perguntou por um sujeito lá: o que você faz? Aí o sujeito falou: cara, eu quebro pedras. O cara estava quebrando pedras ali com martelo, e do lado dele tinha um sujeito fazendo a mesma coisa. Ele perguntou: e você? Aí esse do lado falou: eu construo uma catedral. Quer dizer, esse que construiu, ele sabe exatamente que empresa ele trabalha, como ele faz. Quer dizer, o estado da arte, né, de uma empresa bem planejada e bem gerida, é quando está todo mundo sabendo que está construindo uma catedral.
Então, os funcionários acreditam nessa empresa, os consumidores, os fornecedores, e levam fé nessa marca, né? Eles acham o seguinte: faço parte disso, né? Quer dizer, faço a minha parte para isso, acredito nisso, enfim. E agora, a gente olhando vamos falar um pouquinho ali sobre agora a nossa história, né? Quer dizer, qual é a diferença da gente como povo? Isso é tudo uma analogia muito pessoal. Eu disse isso no início e reitero agora. Quer dizer, quando a gente olha para uma pessoa de origem judaica, claro que não é, o judaísmo não é uma empresa, né? Mas ele é uma organização. Quando você pergunta para alguém, você faz parte do judaísmo? O cara disse, não, eu sou isso, né? Isso me é ensinado desde sempre. Eu, quando eu nascia, no 8º dia, eu já estava dentro, né? Quer dizer, nem me perguntaram. Tem aquela piada, se vai ser grande ou pequeno, já corta, né? Um povo otimista. Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, a minha analogia vem aí. Quer dizer, ter a nossa história escrita, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, desde o início, faz toda a diferença, né? Quer dizer, eu acho que esse é o grande barato. Quer dizer, você vê, ter um documento de bolso. Quando você não tem escrito, não tem esse documento contigo, você separa numa blitz, né? Você vai dizer que quem vai dizer se você está sem documento, quem vai dizer quem você é o policial, não você, né? Quer dizer, sem querer comparar. Se você pega índios, pega povos tribais, primitivos, escravizados na África, a igreja chegava para essa turma e falava o seguinte: olha, você não tem alma, você tem que ser evangelizado, batizado. Eles ficavam assustadíssimos: caramba, a gente não tem alma. Né? Os índios, tanto os índios como nós, quer dizer, judeus, eu falo nós aqui, e nem todos são judeus nesse grupo, mas somos igualmente um povo tribal. A gente é um povo, né? Eram 12 tribos, a gente é primitivo, né? Mas com uma missão, visão e valores conhecida por todos que fazem parte desse povo, né? Quer dizer, é a condição básica, né, para você fazer parte. Então, quer dizer, então quando nos dizem o seguinte: pô, você matou Jesus, você matou lá a peste lá, a peste negra, você disseminou a peste na Europa. E o cara falou assim: não, cara, minha história está aqui, ó. Eu venho de Abraão, Isaac, Jacó, eu passei, quer dizer, meu povo passou 40 anos, né? Enfim, e vai em frente. Aí, claro que você tem as diferenças, quer dizer, a missão judaica, vamos dar uma olhadinha assim, não dá para fazer missão reduzir, é um exercício de reducionismo absurdo que eu vou fazer aqui, mas é só para, como a gente está pensando junto, né? Quer dizer, no judaísmo, a missão é precedida por uma apresentação do Criador. O Criador se apresenta de mais nada. Olha, o dono da empresa lá, chega assim, tem aquela frase, o Moisés, ele diz assim: só eu existo, né? Adonai errado. Não existe mais ninguém. Não desenho o meu rosto, não quero imagem minha, só eu existo. Acabou. E só existe um. Tem aquela frase do Moisés, que o Moisés pergunta num diálogo, né? Quem és tu, né? E o Criador responde: eu sou o que é, né? Isso está na Torá. Mas ele basicamente, quando ele se apresenta, é o seguinte: ó, confia em mim, e esse mim, o do Criador, é um conjunto de coisas, né? Pô, o cara fez o mundo em 6 dias, né? Descansou no 7º, fez o mundo inteiro. Então, daí você já não discute. E ele oferece também um decálogo que mistura coisas abstratas, como ausência de rosto, atitudes práticas, bem tangíveis: honrarás pais e mãe, não cobiçarás a casa da mulher, e a mulher do vizinho e tal. E nesse ponto, quer dizer, até eu não sou um especialista de Torá, conheço muito pouco, mas eu a vejo como quer dizer, como um livro, né? Absolutamente libertador. A Torá, ela, quer dizer, um momento épico, né? A Odisseia dos Judeus no deserto, ela pode ser lida de forma linear, né? Pode saíram de lá, saíram do Egito, a gente conhece a história toda, a gente canta aquela história, ok, é uma bela história já, né? Estou usando preceitos bíblicos, não estou usando o conceito de história, né? Há discussões sobre o que é história, o que é fato, o que é lenda, enfim. Agora, para mim, quer dizer, eu faço uma leitura que
essa epopeia é a metáfora do aprisionamento do corpo e da alma, do desterro de Israel e da liberdade, da conquista, da esperança, do renascimento, da reconstrução interna e externa, né? Eu brincava, tinha um amigo meu que a gente fala assim, poxa, hoje você está mais Egito, hoje você está mais Israel, a gente mais Jerusalém, né? Que a gente fala, ano que vem Jerusalém. Então, quer dizer, eu acho que existe ali, tem dois polos, assim, quer dizer, como é que você pode viver? Você pode viver entre um dia você está meio preso, um dia você está mais livre e tal, mas é uma epopeia libertadora, né? A missão, basicamente, a gente poderia botar assim, olha, sou o povo escolhido, sou livre e creio em um só Deus, né? A visão, quer dizer, isso, quem sou eu? Sou o povo escolhido, sou livre e creio em um só Deus, né? A visão, viver em liberdade e paz na terra prometida, dentro de regras absolutamente claras, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, repetindo a nossa visão, onde é que a gente quer chegar? Viver em liberdade e paz na terra prometida, dentro de regras absolutamente claras. Nós, tradicionalmente, terminamos o preço e nos desejamos, né? No ano que vem, em Jerusalém. Uma vez eu perguntei para um amigo, falei, poxa, e para o cara que mora em Jerusalém? Como é que ele termina? Essa frase perde sentido? Aí ele me disse, não, de jeito algum, essa frase, porque Jerusalém não é um lugar, sim, claro, mas é um estado, né? Quer dizer, é esse estado libertador que a gente quer estar sempre, nirvânico, né? Que a gente está sempre buscando. Claro que a gente conquistou Jerusalém, mas a gente busca a Jerusalém dentro da nossa alma, né? Então, a história judaica pode ser resumida como uma longa jornada do Egito a Jerusalém, mas simbolizam estados espirituais opostos. A jornada do Egito a Jerusalém é uma odisseia espiritual, é a busca da liberdade, nos livrarmos das casas, seguimos rumo à liberdade da terra bonita. Então, Lishaná Ba'á Berushalayim, né? Essa e o Criador fala através... Bom, rapidamente eu peguei, então eu acho isso, quer dizer, a gente tem missão, visão e valor, mas a diferença básica, a gente vai chegar lá, é isso aí, quer dizer, ela é tangível, ela é palpável e ela é culturalmente incutida de todas as formas possíveis, né? Eu peguei, quer dizer, o negócio é tão bacana, tão genial, assim, se a gente comparar, assim, claro, comparar a Torá, o judaísmo, com ele mesmo, é genial. Comparando com uma empresa, com uma estrutura organizacional, é covardia. Mas eu peguei que é muito legal que a Torá vai além do... A gente acha o seguinte, puxa, nos ensinaram que a Torá é para poucas pessoas, é um negócio para os iniciados, e não sei o que dizer. E quando você vai ler a Torá, ela tem a missão, a visão, o valor, a epopeia, né, um pouco da história, a memória, né? É um pacote pronto, né? Moisés chegou lá e falou, ups, toma isso aí. Então já veio com a história, veio lá de Abraão e tal. E veio antes, né? Noé, aquela coisa toda. Mas ele entrega também uma norma de conduta. Você vê claramente que ela foi construída no momento de transição, né? Quer dizer, então são normas de conduta, mas mais cartesianas impossíveis. A Torá, todos nós sabemos, são 613 mandamentos, 248 positivos, que deve ser feito, e 365 negativos, que não devem ser feitos. Eles estão divididos no livro Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Tem nomes também no Velho Testamento da religião católica, né? Deuteronômio, aquelas coisas. Então, assim, alguns nãos de conduta, não se vingar, não guardar rancor, aprender a Torá, a lei, né? Honrar aqueles que ensinam e conhecem a Torá, não praticar idolatria, não seguir os caprichos do seu coração, o que seus olhos veem, não blasfemar, não fazer formas humanas, mesmo para fins decorativos. Bom, agora, a força assim, do Uno, né, da presença do Uno, né? O Criador não quer competição, não ser supersticioso, não entrar em transe. Isso é engraçado, porque tinha o zoroastrismo, tinham religiões naquela época que eram místicas, né? Então, não ser supersticioso, eu estava ferrado nisso, porque segunda-feira eu não começo nada novo, e não é uma vez que eu não jogue na Mega Sena que eu não faço o número 18. Bom, não ser supersticioso, não entrar em transe para prever acontecimentos, não se envolver em adivinhação, não murmurar encantamentos, não tentar contactar os mortos, não consultar o médium, não consultar o vidente, não realizar atos de magia. Hábitos,
Assim, coisas bem comezinhas. Os homens não devem raspar a barba com uma navalha. Os homens não devem usar roupas femininas. As mulheres não devem usar roupas masculinas. Não tatuar a pele. Sobre prática religiosa, eu estou pegando aleatoriamente alguns, né? Dizer a Shema 2 vezes ao dia, orar todos os dias, usar tefilim, colocar uma mezuzá no batente da porta. Cada homem deve escrever um rolo da Torá. Isso é difícil. Vai ter as regras do Cohen, né? O Cohen não deve entrar no templo embriagado, acho que ninguém, né? Mas o Cohen não deve entrar no templo com roupas rasgadas, o Cohen não deve entrar no templo indiscriminadamente, o Cohen não deve deixar o templo. Aqui essa frase acho que faltou alguma coisa, não deve, não sei, com alguma situação. Bom, regras do Shabat, não realizar trabalho proibido, o tribunal. O tribunal judaico não deve infligir punição no Shabat, não andar fora dos limites da cidade no Shabat, não ir ficar muito longe, santificar o Shabat, Kiddush, tal. Casamento e sexo. Casar-se por meio de Ketubá e Kiddushim. Não ter relações sexuais com mulheres que não sejam assim casadas. Não recusar alimentos, roupas e relações sexuais de sua esposa. Ter filhos com a esposa, emitir um divórcio por meio de documento guerra. O divórcio está que o nosso senador Nelson Carneiro nos concedeu há 50 anos, está lá há 3.000 anos no documento guerra. Um homem não deve casar novamente com sua ex-mulher, depois que ela se casou com outra pessoa, ou seja, isso não pode ter recaída. Né? Separou, não pode voltar, desde que ela esteja casada com outro. Sedução e estupro. O tribunal deve multar, o tribunal judaico, quem seduz sexualmente uma donzela. Agora, aqui vem o pior. O pior não, quer dizer, o estuprador deve se casar com sua vítima se ela não for casar. Incesto, não ter relações com a mãe, com a irmã e tal. Alimentação, não comer animais não kasher, não comer aves não kasher, não comer peixe não kasher, não comer insetos voadores não kasher. Essa aqui eu fiquei assim, para mim foi surpresa, porque existe inseto voador kasher. Assim, não comer criaturas não kosher que rastejem na terra. Não comer criaturas que vivam na água, exceto peixe. Quer dizer, se esse negócio de não comer insetos voadores não kasher, isso aí é porque uma das teorias é que da Covid é que o chinês comeu o mingolim lá, um animal, estava tendo uma seca grande numa região estava faltando comida da China, ele comeu. Mas há outros que ele teria comido, que o sujeito comeu morcego, né? Morcego provavelmente não deve ser uma ave kasher. Aí a gente não teria espalhado esse negócio. Antropofagia, não comer carne, isso é interessante, não comer a carne de animal mortalmente ferido. Não comer um membro arrancado de uma criatura viva. Não consumir sangue. Dinheiro tem umas bem interessantes. Fazer tzedakah, fazer justiça social, não negar caridade aos pobres, liberar, isso é interessante, liberar todos os empréstimos durante o 7º ano. Eu acho o seguinte, quer dizer, lá não tinha BNH naquela época, você não comprava coisa de 50 anos. Passou do 7º ano, acabou. O cara te deveu, se não pagou até o 7º, não paga mais, libera, acabou a dívida. Não pressionar ou reclamar do devedor, não se abster de emprestar imediatamente antes da liberação dos empréstimos, por medo de perda monetária. Ou seja, não dificultar o empréstimo. Né? Tem algumas sobre saúde, sobre comércio é curioso também. Cada indivíduo deve garantir que suas balanças e pesos sejam precisos. Isso está na Torá, né? Quer dizer, não cometer injustiça com balanças e pesos. Não possuir balanças e pesos imprecisos, mesmo que não sejam para uso. Quer dizer, quem vai negociar, quer dizer, hoje, quando você vai negociar com uma empresa, você vê lá missão, visão e os valores da empresa. Quando você vai, se isso fosse mais popularizado para fora, você viria o seguinte: olha, esses caras não podem, segundo, né, a missão, visão, valor deles, mexer em peso e balança. Né? Bom, negócios. Não reter, isso aqui é RH, não reter salários ou deixar de pagar uma dívida, não cobiçar e tramar para adquirir a posse de outro, não atrasar o pagamento dos salários do prazo acordado, prestar aos pobres, não pressioná-los para o pagamento se você souber que eles não têm, não cobrar a mais ou a menos por um artigo. É o preço justo. Né? O Justiça tem um que eu gostei muito. Esse aqui tem umas coisas pesadas. Não matar o assassino antes que ele seja julgado. Né? Então, todo mundo tem direito de defesa. Salve alguém que está sendo... Salve no verbo salvar. Salve alguém que está sendo perseguido, mesmo tirando a vida do perseguidor. Ou seja, você pode matar alguém que está sendo perseguido. Para não ter pena, não ficar de braços cruzados se a vida de alguém estiver em perigo. Decidir por maioria em caso de desacordo. Olha que coisa interessante.
O tribunal judaico não deve executar por maioria de um, pelo menos a maioria de 2. Okay. Esse nosso STF aqui, nada, não chegaria a conclusão nenhuma. Ou seja, se forem 100 votos, tem que ser 52-48. Ou seja, o número de juízes deve ter que ser sempre par, não é isso? Se forem 10 votos, tem que ser 6-4, é isso. É. Ou seja, não basta a maioria simples, maioria de 1, é maioria de 2. Então, aí depois tem coisas, o juiz não deve aceitar suborno, isso aqui é moderníssimo, os juízes não devem aceitar o testemunho, a menos que ambas as partes estejam presentes. Quer dizer, isso é absolutamente moderno, né? Quer dizer, você não pode, você está julgando, o outro tem que ouvir, os dois têm que ser ouvidos. Bom, então, se a gente olha os 10 mandamentos, é uma síntese. Pegaram um editor lá e juntaram tudo assim em 10 frases, né? Em 10 mandamentos. Não terás outro Deus além de mim. Agora são os 10 mandamentos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas da barreira. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalhar 6 dias e nesses fará todos os seus trabalhos, mas o 7º dia e o sábado são dedicados ao Senhor. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra. Tá, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa. Bom, conclusão. Os judeus são um Deus, um livro e um código de conduta. Não tem nada além disso. Nada. Quer dizer, o Maimônides, essa Torá que a gente conhece hoje, ela tem mais ou menos 1000 anos. Né? Os judeus estavam dispersos pelo mundo. Maimônides, um grande, um sujeito, um mestre, um rabino. Eu, quando fui a Israel, uma das vezes, eu fui lá, coloquei uma pedrinha no túmulo dele. Ele falou assim, quer mexer, mexe outra coisa. Aqui não pode mexer. Mas a Torá estava toda despedaçada. Um pedaço estava num país, outro pedaço estava no outro. Ele pegou, juntou e deu esse formato moderno. Né? Por que o judaísmo é conhecido como o povo do livro? Isso é interessante, eu descobri nessa minha pesquisa também. Quem nos deu esse nome foi Maomé. Ele se refere aos judeus como o povo do livro, lá nas escrituras dele. O livro é a Torá, e esse livro ele alimenta a esperança, o desejo de superação, tudo por meio de uma educação formal da leitura dos livros. Quer dizer, então, durante quase 2000 anos, a gente tinha a Torá. Então, a gente lia 5 livros, é um livro, né? Quer dizer, a gente lia a Torá, todo mundo tinha que esse livro. Então, é uma educação, é uma forma de se educar, né? Quer dizer, em diáspora, sensacional, genial. Quer dizer, isso merece ser mais estudado. Alguém está falando aí. A Sara Lerner está com o microfone aberto. Bom, então foi dessa maneira, lendo um livro, eu participei de uma cerimônia de Simchat Torah, achei tão lindo aquilo, você vê as pessoas dançando com a Torá, você desacraliza naquele momento, e ao mesmo tempo é um momento muito sagrado, né? Você abraça ela e sai dançando pela rua, sai da sinagoga, né? Quando você termina a leitura da Torá. Então, foi dessa maneira, lendo um livro, né? Um código de conduta, professando a crença a uma divindade que os judeus preservaram sua civilização, mas uma civilização viva, aberta ao questionamento, ao novo, com disputas infindáveis de diferentes interpretações. Né? A gente tem reformistas, ortodoxos, e todos eles são importantes. Né? O mesmo livro para todo mundo, cultura fortalecida pelo engajamento coletivo. Quer dizer, isso é o sonho de toda organização. Né? Todo mundo conhecer as mesmas regras, você fortalece. Quer dizer, se vocês perguntarem o que é o judaísmo para mim, para você, eu vou responder, é o presente que a gente vai abrindo aos poucos, a vida toda, conhecendo mais e mais. Eu estou sempre abrindo, descobrindo coisas novas. É uma tremenda herança, assim, quer dizer, e caiu no meu colo, eu não escolhi, puxa. Então, eu recebi, esse é o grande patrimônio que meus pais me legaram. Eu acho que a todos nós, os meus avós, e as metas continuam atuais e absolutamente. As metas lá daquela época, assim, viver em paz em Jerusalém, né? Quer dizer, na Jerusalém interna e na Jerusalém de verdade, né? Então, eu acho isso. Se você perguntar modernamente, cabe uma interpretação a tudo isso? Sim, somos uma rede social. Eu li há uns meses atrás que o cara da Pfizer, o diretor-geral, acho que ele é israelense e mora nos Estados Unidos, ele ligou para o Netanyahu, assim, ele nem tinha vacina, mas ele sabia o que eles iam fazer, a Pfizer. Ligou para o Netanyahu e falou assim, olha, quer reservar 10, 20 milhões de doses? Tem que pagar agora, a gente vai ter uma vacina boa.
Aí o Netanyahu perguntou para ele, vai ser boa essa vacina? Ele falou, vai ser boa. O Netanyahu, quanto é? Pagou, mandou o dinheiro para lá. Quer dizer, então, somos uma rede, valeu ali um acordo, uma conversa muito judaica, né? Então, eu acho isso aí, ler, errar, vamos em frente, né? Enfim, estamos sempre indo, passamos pelos tempos bíblicos, Idade Média, tempos modernos, e vamos para o futuro. E assim termina a minha longa peroração. Peço desculpas se eu falei muito. Querido Bruno, vou abrir aqui para termos já uma pessoa que quer fazer uma pergunta, tá? É o Galaxy J6, por favor. Qual o nome dos Galaxy J6? Quem é Galaxy J? É um carro que vai falar? Quem é Galaxy J6? Dá É um telefone. Dá para É um abrir? telefone. Passa para o Zeca. Posso? Pode, Zeca, vai. Maravilhosa, muito boa a tua palestra. Zeca, tá baixo o teu som, Zeca. Aproxima o microfone. Pô, o Zeca está elogiando, é hora de falar alto, fala alto. Maravilhosa palestra. Agora sim. Eu tenho, para mim, um dos ditos, um dos mandamentos, uma das orientações que mais me toca, que eu não sei se está na relação de mitzvot ou não. Se você emprestar o teu cobertor para um pobre, você jamais pode pedir ele de volta no inverno. Isso é mitzvah? Não, com certeza sim. Não sei se está na Bíblia, se está na Torá, mas com certeza sim, né? Quer dizer, uma bela mitzvah. Mais elogios. É o cachê do apresentador, do palestrante. Ninguém quer elogiar. A culpa é tua. Você foi tão eloquente, foi tão, como se diz, tão didático, que não sobraram dúvidas. A culpa é tua. Explica mal da próxima vez. Não, mas legal. Henrique, você tem alguma pergunta, Henrique? Eu tenho, não uma pergunta, uma colocação. Primeiro, te parabenizar, Bruno, não esperava que fosse essa pujança toda de informações, adorei a forma como você conduziu, e você me trouxe à memória o seguinte, a Torá já era o início do compliance que hoje a gente tem no mercado. Todos os controles internos, gerenciamento de riscos, isso tudo que hoje nós temos dentro das grandes empresas, a Torá já tinha isso, e você explorou isso com uma sutileza muito grande quando você fala em missão, visão e valores. São os três pilares básicos do compliance. Parabéns, fiquei encantado com você. Se eu tivesse oportunidade, eu gostaria até de, num privado, chegar a conversar contigo no futuro. Com muito prazer. Puxa, é exatamente isso, está tudo ali. É impressionante. É por isso que a gente conseguiu a empresa mais longeva. A Johnson & Johnson está durando, a Volkswagen está durando. Mas a nossa organização, 3 mil e vai, olha, com o que tem, não precisa mexer, vai embora, entendeu? Vamos longe. A gente mexeu no Talmud. O Talmud foi... Quer mexer? Vamos criar um ambiente de pergunta e resposta para os sábios, para os rabinos, que é a essência do Talmud, né? Discutir a Torá e colocar lá, para não se perder. Mas a Torá não mexe e ela, puxa, ela vai para o futuro com muita facilidade, assim, né? Quer dizer, quando a gente olha o que o Mark Zuckerberg deve ter pensado ali, puxa, será que eu vou nessa, não vou nessa? Ler, errar, vai em frente, vai à luta, entendeu? Depois você avalia, vai em frente, sai, entendeu? Vai embora, quer dizer, eu acho isso, a gente tem esses marcos, né? Desculpe, mais uma vez, só uma colocação. Eu acho que a Hashem é o grande CEO do mundo, entendeu? E ele criou as regras. Eu fico impressionado, 2013 entrou o compliance, todo mundo correndo para se enquadrar, quando, na verdade, isso já deveria ter sido enquadrado
há dezenas de anos. Quando o cara monta a empresa dele, ele já deveria estar enquadrado, já deveria estar seguindo normatizações, normas, políticas. Olha, parabéns, adorei a tua palha, muito, muito, gostei muito. Obrigado, Henrique. Lima. Lima, por favor. Lima, Bom, abre esse microfone. agora, consegue me ouvir? Sim. Pode falar. Bruno, em primeiro lugar, a imagem está meio complicada aí. Bruno, em primeiro lugar, eu queria agradecer as suas palavras, tá? Você me deixa muito emocionada. Em segundo lugar, eu queria dizer, eu conhecia o passado da sua família, agora eu conheço o Bruno jornalista, o Bruno homem de negócios. Você abriu novos caminhos, tá? Eu não conhecia exatamente essa faceta sua, Bruno. Muito obrigada pela sua apresentação e por tudo. Você sabe que estamos juntos na mesma missão, né? Claro, a Blima, enfim, que é a personagem, que me inspirou o personagem, eu me inspirei nela, claro, o personagem estava pronto, e isso é um spoiler do livro, né? E eu mandei, foi a primeira pessoa assim que eu estava com. Falei, Blima, você. Ela falou, ai meu Deus do céu, que responsabilidade. E depois ela leu, assim, deve ter lido, mas se reconheceu ali, claro que está um pouco disfarçado. Aliás, sobre o livro, tem as regras aqui, alguém deve ter colocado no chat para usar o cupom. Se alguém quiser, está ali. A Blima tem aqui. Está ali as regras. É muito simples. Qualquer criança de 8 anos, se a gente tiver dificuldade, quero esse desconto, vai lá e coisa. Ou então compra na Amazon. Ou então pega emprestado. Assim, quer dizer, essa é a nossa... Se puder ler, eu vou ficar feliz. Se puder dar um retorno também, que o ator vive de aplauso, o escritor de retorno. Né? Um pouco isso mesmo. Legal, Blima, obrigado aí pelas suas palavras. É um privilégio. Eu que agradeço. Foi uma surpresa e tanto, viu? De coração. Obrigada. Débora Guivelder. Oh. Oi, Bruno. Ei. Não, só assim, queria só dizer, gente, comprem o livro do Bruno, porque é muito bom, cara. Eu já estou indo para o final. Tá sensacional. Brunão, tudo de bom aí com esse livro, porque tá 10, tá? Ele estava me cobrando que eu não tinha dado retorno, estou dando retorno público. Demorou muito para ler. A Débora é minha amiga a vida toda, a gente é amigo a vida toda, eu tenho muito orgulho da nossa amizade. Não, outra coisa, tá? Eu acho que o carro do Dr. Roberto era uma Mercedes, pelo menos na minha época, tá? Era grande, eu vou considerar. Era enorme, mas é que eu me lembro, teve uma época que eu estava na chefia de reportagem, caiu uma daquelas chuvas que parou o Rio, e ele estava preocupado com a dona Lili, que estava isolada na praia do Flamengo, no aterro do Flamengo, e ele me pediu na chefia de reportagem, Débora, põe um motoqueiro, a Lili está na minha Mercedes, então daí que eu sei que era uma Mercedes, e a gente teve que botar motoqueiro para ir atrás da dona Lili para ver se ela estava bem, no meio do caos todo. Entendeu? Isso aqui é uma voz cavernosa, né? É isso, inesquecível. O Moiste sabe muito bem, né, Moiste? Eu não andei nesse Cadillac, não. Então é isso. Beijão, Bruno. Beijo, Moiste. Zeca quer falar de novo? Quero, sim. É só para destacar, Bruno, que uma das coisas que eu mais gosto nessas mitzvot todas, nas recomendações todas, é que tem muitíssimo pouco a ver com crença, com religião. São todas de caráter humanístico, são condutas humanas que você deve ter ou não. Então, para alguém que é ateu e agnóstico como eu, são mandamentos maravilhosos e fantásticos e não tem nada a ver com crença ou não. A grande maioria deles. Verdade. Espetacular. Exatamente isso. Eu não sei, quer dizer, também isso é uma leitura muito própria, mas eu acho que quem melhor embalou isso depois, quando se chega a Canaã, tem aquela brincadeira que Moisés não vai gostar, mas também eu acho que não tem problema nenhum. Moisés era gago, né? Moisés, que eu digo, Moisés Fux. Moisés era gago. Moisés Fux, não. O Moisés, Meu pai era gago.
Meu pai era gago, mas na hora de falar, ele fez ele fez curso, né? Ele não gaguejava. Quando ele relaxava, ele gaguejava. Mas o Moisés, Moshe Rabbeinu, era gago. Isso está descrito na Torá. E ele falou assim, pessoal, reuniu o povo lá no Egito, falou, vamos para cá. Aí o pessoal gritou, Canaã. Aí já todo mundo saiu. Era Canadá, ia ser muito mais tranquilo, não ia ter vizinho complicado em volta, né? Ia ser, eu estava falando com o Moisés, no máximo meia dúzia de urso ali, de vez em quando aparecendo ali, que os vizinhos ali são ursos, né? Ia falar inglês ou francês, dependendo para onde, né? Era Canadá. Foi a confusão, deu no Canadá. Mas é isso. Bruno, eu acho que estamos no horário. Quero te dar a palavra. Eu acho que, se tiver mais alguma pergunta, com o maior prazer, algum comentário. Se não, volto para você a palavra, para a tua consideração. O Davi, acho que quer dar uma palavra. Hein? Acho que tem o Davi, que quer dar uma palavra. Ótimo. Cadê? Não estou vendo. Suzana. Abre o microfone, Davi. Eu acho que ele desistiu, né? Que ele tinha colocado. Não desisti, não. Estou aqui. Então tá. Então, Oi, fala. Davi. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Suzana? Prazer em te reencontrar. É sempre uma grande composição que vocês fizeram. Moisés, Beto, Suzana, um conjunto de pessoas que levam uma atividade maravilhosa e sempre vale, Bruno, com todo respeito, em primeiro lugar, cumprimentar esses caras que trabalham numa sequência de cada semana de forma muito generosa. Mas, Bruno, em primeiro lugar, prazer em te conhecer. Segundo lugar, eu vou me permitir, já que você disse que o manual nosso de longo prazo é milenar, eu vou me permitir uma provocação. Isso é... Eu também tenho um círculo semanal de discussão sobre a Torá, e aos poucos, não é que eu conheça, vou aprendendo lentamente, e já aprendi que não existem só interpretações diferenciadas e controversas. Mesmo ainda na antiguidade, os rabinos mexem e descartam algumas considerações ou obrigações, como estão na Torá, encontram uma justificativa em outro capítulo para descartar, por exemplo, aquela história, se tiver uma aldeia que seja toda cultive estátuas antropomórficas, tem que se entrar e passar toda a população, crianças que sejam, crianças, adultos e velhos no fio da espada. Os rabinos encontram soluções como, bom, quem sabe ali, no meio de toda aquela população, tem um judeu que cultiva a Torá. Então, essa aldeia está salva. Não, pode ser que não tenha os judeus, mas tenha um justo ali que tenha deixado por herança uma mezuzá na porta. Então, essa aldeia não merece ser passada. E assim como isso, o apedrejamento de mulheres adúlteras ou de quem violou uma determinação grave da Torá, mesmo que não tivesse conhecimento. Existe uma série de coisas que entram em desuso, o que é extremamente positivo, porque mostra o vigor e o dinamismo do entendimento judaico. Isso já está mostrado de forma forte em Maimônides, e os que vieram, na época de Maimônides, em alguns locais da França, queimaram livros de Maimônides, para depois ter uma grande reconciliação. E eu não vou alongar, porque a palestra é sua. Eu só quis citar esses exemplos para fundamentar a provocação que eu quero te fazer. É isso. É verdade. Tem umas, quer dizer, eu não conheço todas, mas tem dessas 613,
tem umas 20 que os lugares nem existem mais, assim, que eram ao redor de Belém, que tem que fazer alguma coisa ali, e tem algumas coisas que vão caducando, mas o número é pequeno. Eu assim, quer dizer, mas você tem toda a razão. Tem coisas que caem em desuso, tem coisas que são reinterpretadas, né? E o que caiu em desuso, acho que é muito pequeno. Vamos fazer uma conta judaica aqui, digamos que 20 em 2.000 anos, em 3.000 anos, né? Caíram 20. Assim, a gente vai ter Torá, vamos dizer, a gente vai ter atualidade para 2.000 a gente chega a 20, sei lá, a gente chega no ano 8.000 tranquilo, com menos 40, 50, sei lá. Eu acho que é isso aí, mas é claro, é uma epopeia bíblica, né? E o mundo realmente estamos entrando numa nova era. Mas eu concordo contigo mesmo, Davi. Agora, como jornalista aqui, para não perder a viagem, então, em vez de uma boa noite, eu queria agradecer ao Moisés, ao Beto, à Suzana, a todo mundo que ficou até 11 horas da noite, 7 tarde, assim, ouvindo aqui, conversando, batendo esse papo. E, para não perder a viagem, eu me interessei em saber o que vai acontecer depois que o Messias voltar. Pô, isso a gente precisa, né? Entendeu? A gente não sabe que horas ele vai voltar. A próxima. A gente convida ele já está convidado. Quando ele chegar, ele vai palestrar. A primeira apresentação pública é no Segundo das Intenções. Exato, ele vai palestrar. Já está convidado. São 5. O Mashiach está chegando, pode ficar tranquilo. Todo o povo de Israel. Uma palestra com ele. Todo o povo de Israel regressará à Torá. Quer dizer, a Torá vai ser mais Torá ainda, né? São 5 itens. O povo de Israel regressará à terra de Israel. 2. 3. O templo sagrado de Jerusalém será reconstruído. 4. Israel viverá entre as nações como igual e será suficientemente forte para se defender. Isso o Davi falou. Provavelmente isso já né? Isso já caiu em desuso. Por fim, a guerra, o ódio e a fome terminarão e uma era de paz e prosperidade descerá sobre a terra. Ou seja, quem quiser, como todos vão, a gente vai ressurgir, renascer. Quem quisesse abrir um restaurante cachê vai perder dinheiro, porque a gente vai viver numa era de prosperidade, paz, porque a população judaica vai triplicar, né? Os mortos todos voltam e assim eu dou boa noite a vocês e mais uma vez agradeço a Moisés, a todos e Moisés, Beto e Suzana. Joelson também. Pronto. Joelson também. E o Márcio, que não está o Márcio Grossman também. Obrigado também. Obrigado. Obrigada, Bruno. Foi sensacional. Boa noite a todos. Deixa eu anunciar o nosso próximo Segundo das Intenções vai tratar da arte como prova de resistência e amor ao judaísmo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Marc Chagall, nascido Moshe Chagallov, há 135 anos, dia 7 de julho de 1887, através do olhar de Letícia Bienenboim, advogada, procuradora da UERJ e autora do livro Chagall, A Invenção do Artista. Letícia produziu uma vasta pesquisa e apresenta a saga de Marc Chagall, que saiu do Steipler, na Bielorrússia, para batalhar seu lugar no mundo das artes nas primeiras décadas do século XX. Chagall faleceu em 1985, também teve suas telas levadas à exposição de arte degenerada a mando de Adolf Hitler, tendo superado todos os obstáculos com firmeza até exprimir sua força e fé nos seus vitrais tão conhecidos. Não percam, próximo dia 11, a palestra de Letícia Bienenboim sobre Marc Chagall, nascido Moshe Chagallov. Todos já convidados. Obrigado por hoje. Obrigado mais uma vez, Bruno, e até a chegada do Messias, que já está convidado.